Na estreia do Radar Político, a gente recebe hoje o deputado estadual que iniciou a carreira sendo vereador aqui na capital por 2 mandatos consecutivos. Desde 2019, ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Luta por pautas como a educação, a gestão pública e a promoção por direitos sociais. Na estreia do nosso programa, a gente recebe aqui o deputado Júnior Gel. Deputado, novamente agradeço a sua presença aqui na nossa estreia do Radar Político, que é um canal direto com os eleitores, com a população tocantinense, palmense, né, para o senhor fazer um apanhado geral do seu mandato e, logicamente, sobre política e os seus planos para o futuro. Deputado, vou começar com uma pergunta propriamente dita de política, mas do início, da origem. O que levou o senhor a entrar na política partidária, né, porque o senhor sempre foi um ativo, um militante político, e o que o senhor aprendeu nesses anos todos aí nessa corrida política e sendo político, andando pela nossa população? Olha, nós temos, Landry, nós temos muita gente aqui no Tocantins, aqui no Brasil, que é insatisfeita com os nossos representantes políticos. Mas, mesmo insatisfeitos, alguém tem que ser eleito. E essa insatisfação, a gente visualiza ela em tudo quanto é lugar. No restaurante, no boteco, na igreja, em todos os locais, você vê rodinhas de conversa exatamente fazendo esse tipo de questionamento. E é um questionamento que eu também fazia. Eu, enquanto cidadão, enquanto eleitor, eu fazia isso com frequência. Chegou um momento que eu estava indo de uma escola para outra aqui em Palmas, em uma moto, tinha uma moto, andava muito de moto, e resolvi, pela primeira vez, encostar na Câmara Municipal. Não sabia nem o horário que funcionava, mas por coincidência estava tendo sessão. E sentei ali, comecei a assistir a sessão e do pouco que eu vi, para mim, foi uma grande decepção. Naquele momento eu vi 2 vereadores gritando um com o outro, apontando o dedo para o outro, falando palavras de baixo calão, que para mim eu fiquei assustado, porque eu não esperava em momento nenhum aquele tipo de situação de nossos representantes. E dali eu saí com o sentimento de que não me representavam, literalmente não me representavam, e que eu poderia fazer diferente. Por que eu saí com esse sentimento de que eu poderia fazer diferente? Porque há muito tempo as pessoas me abordavam perguntando por que eu não me candidatava. Eu saía em tudo quanto é lugar, topava com muitos alunos, com muitos amigos, e as pessoas sempre cumprimentando, e quem estava próximo a mim, que tinha um pouco mais de engajamento político, falava, rapaz, você conhece muita gente, se candidata. E eu ficava, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Só que a pessoa parece que planta a sementinha e deixa a sementinha ficar brotando, e com o tempo ela vai nascendo. E isso aconteceu comigo. Foi dali, em 2011, que brotou, procurei saber como funcionava, para ser candidato, filiação, quanto tempo antes precisava ser filiado. Me filiei em um partido, saí candidato sem entender bem como funcionava, com vergonha de pedir voto, certo? E meus alunos, em 2012, fizeram a minha eleição acontecer. Eles movimentaram nas redes sociais, pediram voto para mim, pediam material de campanha que eu nem tinha, entendeu? E saíram movimentando de tal forma que eu acabei sendo o 8º mais votado de Palmas. E desde que fui eleito, eu procurei fazer exatamente aquilo que eu gostaria que fizesse por mim enquanto cidadão. Que me respeitassem, que me representassem, que lutassem por aquilo que acreditamos ser o certo. E isso, infelizmente, eu não tinha visto naquele momento que eu estive na Câmara Municipal. E desde então procuro fazer diferente. Também na Assembleia Legislativa? Também na Assembleia Legislativa. O meu posicionamento, desde que fiquei nos 2 mandatos de vereador ao período que estou no 2º mandato de deputado estadual, em momento nenhum eu mudei minha forma de pensar, minha forma de agir e os posicionamentos dentro da Casa de Leis. Excelente. Deputado, uma coisa que também o senhor mantém é a promoção, né, promover os aulões pré-vestibular, pré-ENEM e também os aulões concursos públicos. Como que isso é importante para a população e quais são os seus principais projetos nessa área da educação, principalmente a superior, para daqui para frente? A educação, ela transforma vidas. Eu sou um de 7 filhos. De 7 filhos que tiveram oportunidade, que foram bolsistas em um colégio conveniado com o Estado, em Porto Nacional. E essa oportunidade que tivemos transformou a vida de todos nós. 7 filhos de pais que à época não tinham formação superior, certo? De pais que acreditavam na educação, fez com que os 7 se formassem em universidades públicas. De 7, 6 moram em Palmas e os 6 são concursados
A nossa vida, literalmente, ela mudou, transformou-se integralmente, de ponta a ponta. E como tivemos oportunidade lá atrás, desde então, na minha cabeça e dos meus irmãos, é que nós temos também que fazer com que a oportunidade aconteça nas pessoas ao nosso redor. Você tem que estender a mão. Você foi servido lá atrás, que você agora comece a servir, que você tem a oportunidade de fazer o mesmo. E eu trabalho com esses aulões solidários, com esses cursinhos comunitários, desde 2001. Eu já vi gente falando assim, você faz isso por causa de política. Eu fico sorrindo. Não, eu não vou nem discutir, porque não vale a pena discutir. Tem nada a ver com política. Agora, se você me pergunta, naturalmente, traz benefício hoje na política? Traz. Mas não é isso que me motivou a fazer os aulões em 2001, 2002, 2003. Nem pensava em ser candidato? Não, nem pensava em ser candidato. Eu nunca sonhei com isso. Não sonhava com isso. Certo? Então, já lecionava fora de Palmas também, já lecionava antes de mexer com política, lecionava em Araguaína, lecionava em Gurupi, lecionava em Porto Nacional, lecionava em Paraíso. Só que a partir do momento que passei a ter um pouco mais de estrutura e possibilidade, eu comecei a lecionar em um número maior de cidades. Hoje já são mais de 30 cidades no estado de Tocantins que eu já venho fazendo aulões solidários. Certo? Na última semana eu estive em Araguatins lecionando, estive em Tocantinópolis, estive em Guaraí. Certo? Vou rodar agora para o Sudeste, Dianópolis, Taguatinga, e estou rodando o estado inteiro, fazendo os aulões. Nós temos concursos. Sim. E tem muita gente que quer passar no concurso, mas não tem oportunidade de virar Palmas, de pagar um cursinho, e por isso necessita desses aulões. Ontem à noite eu estava num aulão na região sul de Palmas, ao lado do ginásio Ayrton Senna. Então, Extremo Sul. Exatamente. Não tem nada que me motiva mais do que você poder trazer oportunidade a quem de fato tem sede por oportunidade de mudança. E isso me motiva muito. Por isso eu continuo, certo? Não é a política, ela traz um ganho muito grande, porque a transformação de vidas que eu faço através da sala de aula, na política você consegue potencializar essa transformação por 100, por 1000, por 10 mil. Você pega as pautas importantes que podem trazer benefícios ou malefícios ao Tocantins inteiro, passam pela Assembleia. E o meu posicionamento lá é importante. É importante porque pode tanto favorecer uma aprovação, como pode derrubar. Aí você se pergunta, mas você é só um. Mas esse um que está aqui foi o primeiro a se posicionar contra a venda do Jalapão, depois vieram mais 4 e conseguimos derrubar. Mais 3, na realidade, conseguimos derrubar a venda do Jalapão. Agora nós temos outra pauta importante em relação à venda do que pouco que resta em relação à Energisa, que é uma pauta que eu estou levantando de forma ativa e espero que a gente também consiga derrubar, porque eu sei das consequências, dos malefícios que teremos para toda a população do Tocantins, caso isso seja efetivado. Quais, deputado? Você tem hoje uma negociação que ocorre com a ANEEL ano a ano em relação ao aumento da tarifa de energia. O Tocantins hoje ele possui 23% das ações de energias, que já foi quase 50%. A gente anunciou no Jornal da Rede essa semana sobre isso. Exatamente. Então, a partir do momento que você é sócio, e o Tocantins é sócio da empresa, o Tocantins negocia com a própria empresa a barganha que vai se ter, ou a tentativa que vai se ter em relação ao aumento do preço da energia junto à ANEEL. A partir do momento que o Tocantins não está nessa mesa de negociação, quem vai decidir tudo e vai encaminhar e negociar com a ANEEL é só a empresa, são os grandes acionistas. A gente já não tem a maioria da empresa, ainda assim é significativo continuar? A gente não tem, mas você participa da empresa. Você tem poder de voto, você tem poder de decisão, certo? A decisão ela não é única sua, mas você pode participar diretamente da negociação e você pode interpelar diretamente, saber previamente do que está acontecendo e agir da forma que for necessário para tentar conter, seja aqui ou seja na ANEEL em Brasília, uma vez que a ANEEL também não passa de um agente político. Quem está lá é indicação política. Você é político. A sua relação com a ANEEL, com o governo federal, é muito mais próxima do que da empresa. Então, essa relação, essa possibilidade de impedir aumentos abusivos e fazer com que a empresa venha atuar diretamente nas regiões que mais precisam, você levar energia para a zona rural. Para a empresa não é interessante, o custo operacional é muito maior, a logística é muito mais elevado o valor do que o retorno financeiro. Mas, pelo social, o governo do Estado pode interferir. Agora, se o Estado não está presente, se o Estado não está lá para intervir, será que, de fato, a população que mais precisa vai ser atendida? Deputado, acho que a próxima pergunta vem um pouco a ver com isso também. O senhor sempre foi um grande defensor da diversificação da economia do nosso Estado, né? O senhor está defendendo que o Estado continue sendo sócio de uma empresa, mas também defende em outra fronte que a economia seja diversificada, o que passa
propriamente dito, pela não interferência do poder público nisso tudo. Quais são os desafios dessa diversificação aqui em Palmas, que pode até ser grande, mas é muito menor do que a diversidade econômica, no interior do Estado? O que nós temos? O Estado ele pode promover incentivos. O incentivo de ICMS pode ser feito para as empresas virem para cá. A doação de áreas públicas para que empresas, indústrias de grande porte possam se instalar aqui. Certo? Tudo isso pode ser feito e compete ao Estado. Sim. Então, quando você fala na diversificação da economia ou no fato de favorecer para que empresas cresçam, que pequenos empresários cresçam, microempreendedores, MEIs, tudo isso depende do poder público. Tanto em relação à doação de área, tanto em relação a incentivos, como também a liberação de recurso, aporte financeiro para financiamento desses profissionais, independente do porte que ele se encontre. Você tem tanto no município de Palmas, como talvez em outros municípios do estado de Tocantins, Casa do Empreendedor no caso de Palmas, e outros setores que fazem aporte financeiro para você que quer iniciar o seu próprio negócio, a juros mais baixos do que os juros de mercado. Então você não só fornece o financiamento com recurso público, como você fornece incentivos de área, doação ou redução de impostos a serem pagos para favorecer o seu desenvolvimento econômico. Com isso, vai diversificando, né, deputado? A gente vai para um breve intervalo e o seu Radar Político volta já, que hoje está recebendo aqui o deputado estadual Júnior Gel. A gente volta já, não sai daí.